Light! Bom demais estar com vocês, pode se assentar, uma alegria enorme estar aqui nesse Terça Light Homens. Daqui a pouco eu vou cumprimentar, além de todos vocês, os meus irmãos e amigos legendários. Por que daqui a pouco? Porque tem uma boa parte que está aqui, mas você não está vendo. Porque eles estão nessa missão aí de preparar um churrasco nesse local que é fechado. É uma missão quase impossível. Estava na reunião quando eu, inocente, falei, vamos fazer um cachorro-quente. Aí o pastor Mateus já falou assim, você é doido, cachorro-quente não é coisa, não gosto de coisa mais pesada. Eu falei, mas vamos fazer o quê? Um caldo? Ele disse, não, mas... Aí o Iago virou e falou assim, um churrasco. Eu falei assim, você é doido? É um churrasco. Eu falei assim, então vamos embora. Missão dada é missão cumprida e estamos aí desembolando. Então temos aí praticamente mais 15 legendários. Esses irmãos de laranja estão servindo, preparando uma parte na cozinha, outra parte na logística, outra ali no comando. Só Deus sabe onde da nossa churrasqueira para trazer a carne naquele ponto, para daqui a pouco a gente ter esse momento de comunhão, você comprar o seu voucher e juntos ali podemos desfrutar de um ótimo jantar com um churrasco maravilhoso. E queria dizer, talvez você, quem está aqui pela primeira vez nos honrando com a sua presença aqui na Light, gente, só está aqui pela primeira vez na Light, nos honrando com a presença, sejam bem-vindos, alegria estar com vocês aqui. Um abraço especial ao Danilo, meu irmão de montanha, subimos juntos ali no Top 477, e aí você está perguntando, o que esses caras de laranja estão fazendo aqui, gente? Se você ainda não ouviu falar dos legendários, ou se você ouviu, talvez você pode ter ouvido. Tem tanta coisa falando hoje, e eu fico preocupado com os extremos, né? Mas o Legendários, queridos, nada mais é do que um movimento. Não é uma religião, misericórdia, não é uma seita, não é, sabe, você fala tanta coisa aí, misericórdia. Mas o Legendários é um movimento de homens, onde nós temos a oportunidade, num retiro ali, por 4 dias na montanha, de ter uma experiência única para nos levar, a voltar à origem da hombridade, da identidade, os princípios de família e uma experiência com Jesus. Vai muito além de religião, vai muito além do que falam tantas coisas na internet. E aí você pode estar pensando, mas eu posso me tornar um homem, voltar à hombridade sem subir a montanha? Pode. Eu posso ter uma experiência profunda com Jesus sem subir a montanha? Pode. Então por que vocês falam tanto legendário? Queridos, porque o legendário, ele propicia um momento para você, primeiramente, se conhecer verdadeiramente. Você primeiro se vê como você realmente é. Sabe por quê? Tem até muito a ver do que eu vou ministrar daqui a pouco. Nós tentamos sempre nos auto-enganar com alguém que nós idealizamos ser. Mas muitas vezes não conseguimos ter a real percepção de quem nós estamos nos tornando. E na montanha, há todo um ambiente preparado para aquilo, para que você possa ter realmente esse encontro, primeiramente, como você tem se tornado, para você, aí sim, se ressignificar como homem, ressignificar a questão como família, ressignificar sobre o seu encontro com Jesus. E algo extraordinário, sobrenatural acontece ali. É uma experiência única. E por isso que falamos tanto, por isso que nossa igreja tem abraçado, vamos ter a nossa pista agora, porque nós entendemos que é um movimento que veio para gerar frutos de transformação. E por isso, nós falamos tanto sobre essa oportunidade que você tem de subir a montanha. Nós não idolatramos a montanha, nem o movimento, mas nós também não desprezamos os frutos que ele tem feito. Daqui a pouco, após a minha mensagem, vamos ter aí 2 ou 3 testemunhos rápidos sobre o que Deus fez ali na montanha, para que você possa ser encorajado a ter essa experiência única, sabe? Algo que vai marcar e transformar a sua vida. E o legendário, ele é para todo mundo, porque não é algo para uma religião. Ele não tem a ver com religião, mas ele tem a ver com princípios e valores. E quando eu subi no grupo que eu fiquei ali na montanha, tinha pessoas de todos os tipos, de classe social, de crenças, de histórias de vida. E ali
eu quero compartilhar um pouco sobre uma experiência que Deus fez a minha vida. Quando eu subi a montanha, eu fui se não me engano, 10º para 12º top de Minas Gerais, o 477. O pastor Mateus, junto com o Eric, foram no primeiro top, né? Depois tivemos aí o Dione, o Denner, depois Vinícius e o Filipão, e aí depois a turma que foi comigo, uma turma de quase 10, depois mais 10, já somos 40 aí, e vamos passar de 100 agora, nesse primeiro semestre, em nome de Jesus. E quando eu fui para a montanha, eu já era pastor. Então eu pensei assim, cara, eu vou só para aprender, porque depois eu vou servir. E rapaz, sabe o atleticano, nos primeiros 10 minutos contra o Botafogo, que cresceu, que mandou mensagem no grupo de WhatsApp para todo mundo, eu sou atleticano, gente, vou assumir, acabou, é bicampeão, a América é nossa. E depois, quando aquele abençoado do Luiz Henrique acabou com a zaga do Galo, fez o gol, depois o Saraiva, e aí depois o Júnior Santos está no Galo, jogou a pá do caixão e arrebentou com toda a soberba, com toda a altivez que o atleticano estava, que a gente estava, quem é galão da massa aí. Foi muito pior assim, eu na montanha. Eu fui achando, não precisa de nada, e Deus me pegou de jeito. Deus me pegou de jeito, Ele começou a falar comigo sobre o alto padrão. E o tema dessa mensagem é o alto padrão. E Deus começou a trabalhar tanto no meu coração ali, porque algo que eu comecei a ser ministrado foi que o mínimo não pode ser o máximo. Pode parecer uma frase tão óbvia, tão direta, o mínimo não pode ser o máximo. Isso mesmo, o mínimo não pode ser considerado, vivenciado como se fosse o máximo. E que mínimo é esse, pastor? O que você está falando? Eu estou falando que, às vezes, vivemos dias onde a masculinidade está tão distorcida, se tornou tão frágil, que às vezes, quando nós vivemos o mínimo, parece que já estamos vivendo o máximo. Vivemos dias de hoje, se você usa, não fique ofendido, que é anormal homem usar cropped. Se você não sabe o que é cropped, glória a Deus. Mas, se você não sabe, é aquelas blusas de mulher, que fica aqui, ó, metade da barriga para fora. Vivemos dias de hoje que é normal o homem usar isso. Vivemos dias de hoje que você vê o homem pintando a unha. Vivemos dias de hoje que o homem chora porque ele é branco ou por conta de outra coisa, sabe? Como você viu uma vez num reality show aí, você vê o homem na primeira pressão, na primeira bronca do emprego, o cara já está chorando. Eu não quero nascer para ser humilhado, não. Vou embora para casa. Pedindo para sair. Por quê? Porque aos poucos, de uma forma muito sutil, a agenda da sociedade foi mudando. Em vez de formar e forjar homens fortes, corajosos, voltados para o padrão bíblico, fomos formando homens hipersensíveis, porque o homem tem sensibilidade, mas hipersensibilidade. Vamos formando homens extremamente frágeis. E algo que eu fico impactado é que na montanha é trabalhado para resgatar esses valores. Mas o que Deus começou a trazer no meu coração sobre o alto padrão é porque esse se tornou um padrão comum. Um homem frágil, um homem covarde, um homem que não é o provedor da sua casa, um homem que é voltado para os seus vícios, um homem que foge das suas responsabilidades, um homem que não consegue lidar com as pressões. Esse acabou se tornando um padrão. Quando você vai ver o mercado de trabalho, a minha formação da área de engenharia elétrica, quando eu fiz o meu curso Cefet, dos 20 alunos, 18 eram homens. Eu não quero trazer nada, uma mensagem machista, não é sobre isso. Hoje, a liderança da engenharia em Minas Gerais, a grande maioria é feminina.
E não é um problema a mulher ocupar um cargo de liderança. O que é um problema é você ver a grande maioria ocupando, sendo que o censo não é a grande maioria de mulheres no Brasil. É quase equilibrado. 60 para 40, se não me engano. Então, não faz sentido você ver mulheres tendo mais raça, tendo mais, no bom sentido, peito ali, para joga aqui que eu resolvo, e homem acovardando. E por conta desse cenário, você ser provedor, ser íntegro, ser uma pessoa de caráter, parece que você já está no alto padrão. Mas eu descobri que esse é o mínimo. O máximo, o alto padrão, eu descobri na montanha, fui transformado por isso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse alto padrão, de sair um pouco do que talvez nós estamos acostumados com o mínimo e não conseguimos desfrutar daquele que é um padrão elevado de Deus para nós. Você já teve, às vezes é até ruim, quando você tem a sensação, por exemplo, de comer num restaurante muito bom. Sabe, depois que ficou gourmetizado os açougues, chamamos boutiques de carne, depois você comeu uma picanha argentina, nem toda picanha virou picanha. Já percebeu isso? Depois você teve acesso a algo de altíssimo padrão, o comum, ele distanciou demais. Eu gosto muito de comida japonesa. Na verdade, eu gosto de tudo, já deu para perceber, né? Comida é comigo. Não tem tempo ruim, não. Me chamou para o rodízio de pizza, estamos aí. Me chamou para o rodízio japonês, estamos aí. De carne, hambúrguer, não tem tempo ruim, não, gente. Mas, aí um dia desse eu fui levar a Poliana, um tempo atrás, numa noite especial nossa, para ir no rodízio japonês. E eu pesquisei um dos melhores de Belo Horizonte. Morri numa nota, gente. Mas fui lá. E sabe o que aconteceu? Depois, o japonês comum que eu posso comer, ele perdeu um pouco do brilho que ele tinha antes. Porque eu conheci uma coisa de altíssimo padrão. Você que tem um carro manual, já dirigiu um carro automático? Cara, eu viajei recentemente para Goiás, aluguei, meu carro é manual por enquanto. Aluguei um carro automático, não queria devolver não. Mas vou ficar para mim. Localiza, oferta aí. É gostoso demais, gente. Maravilhoso. Pode soltar o volante, não vai virar. Aquela coisa tranquila, aquela reta daqui para Goiás lá, quando eu passo para Uberlândia. Nossa, é bom demais. E é isso que Deus quer nos trazer, para que nós possamos ter acesso a alto padrão, para não nos conformarmos com o mínimo. Esse foi o meu choque de realidade ali na montanha, quando eu tive a revelação de qual que é o alto padrão para o homem de Deus, para o homem criado por Deus e para ser filho de Deus. Qual que é o alto padrão que Deus trouxe para nós? Porque eu estava vivendo o mínimo, me achando que eu estou bem demais. E aí, por isso que eu falo que na montanha, primeiro você se conhece. Você vê o nível que você está. E aí sim, você começa agora a encontrar Jesus e ver o padrão de Jesus, que é o legendário 01. Nós vemos pode projetar, por favor, Filipenses capítulo 2, 5 a 11, o padrão de Jesus, o padrão de hombridade. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Qual é esse padrão? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses, no verso 5. Agora no capítulo 2, verso 6. Embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar, ficar se achando, se vangloriando. Em vez disso, Jesus esvaziou de si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o levou ao lugar de mais alta honra, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Aqui nós vemos Jesus como um padrão de homem, alguém que não se pegou ao orgulho, alguém que não se pegou à vaidade, porque uma das principais estratégias do diabo é encher um homem de vaidade. O que é você ser cheio de vaidade? Você ser escravo da opinião dos outros. Porque você sempre está preocupando, o que a pessoa está pensando de mim? O que ela está pensando do meu cabelo, do meu tênis, do meu carro, do meu celular? Ah, será que você fica escravo de querer agradar a todo mundo e não agrada a Deus? A outra, mas o diabo também usa o outro extremo, você ser escravo do orgulho. O que é ser escravo do orgulho? É você ser escravo da sua opinião, acima da opinião de Deus. É aquele trem bruto, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. E perde a oportunidade de viver uma vida extraordinária com Jesus. Mas o que Ele traz para nós é dessa capacidade de ser humilde, de ser moldado pela vontade de Deus. Eu quero dar um conselho para você que não esteve aqui domingo, entre no nosso canal no YouTube, Light Igreja, e assista a mensagem, o que eu aprendo com o Getsemane. Ah, que mensagem do céu. E uma delas é você não ser guiado pela sua vontade, mas contudo com a vontade de Deus. E assim eu comecei a aprender, uma das coisas que eu aprendi na montanha, queridos, é que o alto padrão de Deus, Ele me tira do mínimo para eu poder viver o alto padrão, para viver um padrão de excelência, para viver aquilo que, sabe, a alta definição de Deus. E uma das coisas que eu aprendi na montanha, que é maravilhoso, é que o homem, ele foi chamado para ter uma vida de oração. Como assim, cara? Eu vou ter que ficar orando o dia inteiro, o tempo todo, lá no meu trabalho? Não é sobre isso. É sobre você se encontrar e encontrar uma conexão com Deus. Às vezes cria uma cultura, talvez por uma tradição religiosa, que eu não sei orar. Você consegue conversar com a pessoa do seu lado? Vira a pessoa do seu lado e se você não conhece, apresenta para ela aí. Vira aí a pessoa do lado, se apresenta aí rapidamente. Pergunta qual é o seu nome, pergunta qual time que você torce, você mora onde, pergunta o que você gosta de comer e o seu hobby favorito. Pergunta aí. Pronto. Com essas informações, você consegue agora, no pós-culto, lá no churrasco, sentar à mesa com essa pessoa e passar esse tempo tendo comunhão com essa pessoa, não consegue? Se ele é cruzeirense, você vai zoar ele? Vai lá, rapaz, tá ruim as coisas aí, hein? Vai mandar o jardim embora de novo, se ele for cruzeirense. Se o hobby dele for uma coisa que você vai conseguir falar sobre o que, perguntar sobre como que ele trabalha, você vai conseguir ter um tempo de uma relação com ele ali, de comunhão. Por quê? Você vai conseguir conversar. E na montanha, de uma forma que não há explicação, só indo para entender, você consegue se conectar com Deus, conversando com Ele. Conversando, gente. Não tem palavra. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você nunca vai conseguir impressionar Deus com o seu intelectual. Porque Ele é a sabedoria pura. Então não tem uma palavra que você vai falar, não, agora eu vou pegar Deus agora, eu vou falar agora uma palavra, Ele vai ficar impactado. Não vai, porque todas as palavras Ele que criou. Por isso o que Deus procura em você não é uma oração bonita, não é palavras, não é um jeito, não é uma pose religiosa, Senhor, Deus, tudo mais, não. Ele procura em você, sabe, um coração sincero e quebrantado. É isso. Na montanha, de uma forma mágica, aprendemos a ser quebrantados e conversar com Deus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus sendo um homem de oração. É Mateus 14, 23. Depois de mandá-lo para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Aconteceu ao anoitecer, ele ficou ali por toda a noite sozinho orando. Em Lucas 22, 41 a 44, Jesus, então, ele se afastou de uma pequena distância, e ele foi ali para o Getsemane para orar, e ele começa a falar, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E então ele tira um momento para ele abrir o seu coração para o Pai. Sabe, em Lucas capítulo 6, Jesus, antes de poder escolher o seu time de
discípulos, que ia se tornar sua família ministerial, alguém queria caminhar junto ali dia a dia por um pouco mais de 3 anos. Jesus, ele tira uma noite para orar sobre a sua família ministerial, para escolher aqueles 12 homens. Certo dia, Lucas 6, verso 12, certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando a Deus. E sabe, se tem uma característica que nós precisamos de aprender, é abrir o coração para Deus, é orar a Deus e orar pela nossa família. Você tem sido intercessor da sua casa? Você tem buscado pedir a Deus pela sua família? Ou você ouve a sua mãe orando por você, ou você ouve a sua esposa orando, ou você ouve os seus filhos orando por você. E é uma coisa muito importante que eu aprendi na montanha. A sua família ouve você orando por eles? Não é para você ficar se aparecendo, orando mais alto para eles verem, não, gente. É porque é a rotina, o dia a dia. Não tem como, eu não consigo esconder algumas coisas minhas da minha família. Eu não consigo esconder delas as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto de fazer. As minhas filhas, a de 2 anos, a de 8 e a de 12, sabe que se tem uma coisa que eu gosto de fazer toda quarta-noite e domingo à noite, é ver os gols da rodada. Eu gosto, mesmo quando meu time perde, eu passo raiva de novo. Eu passo raiva no jogo, passo raiva de novo, eu falo, olha o vacilo, de novo. E aí um dia desse eu estava corrigindo a Maria, que é minha filha de 2 anos. Ela estava vendo que eu estava brava assim, papai. Eu falei, o que foi? Vamos ver o galo? Vamos ver o galo? Diante de Deus. Sério, ela falou galo. Ela falou assim, galo. E falou, vamos ver o galo, vamos ver o galo. Porque ela queria que eu saísse da bronca. 2 anos, gente. Por quê? Porque, sabe, eu falei agora para vocês, mas quase ninguém sabe disso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer toda quarta-noite, vou dormir por volta de meia-noite, de 11h30, eu gosto de entrar no YouTube, ver lá, gols da rodada, e vejo todos os gols. Eu gosto de ver os gols da Champions, igual hoje vi lá, eu gosto de futebol. Só que sabe quem sabe disso? Quem convive comigo. E ela sabe também das coisas que me deixam de mau humor, ela sabe dos meus principais defeitos, porque a gente convive. Ela sabe, inclusive ela sabe o horário que eu oro e quando eu oro não oro, porque faz parte da minha rotina. Por isso que é importante, se você vive isso, uma hora ou outra a sua família vai ver isso. E isso não tem preço. E na montanha, eu descobri que esse é o alto padrão. Não só em momentos de necessidade. Neles também, como nós oramos aqui agora, o pastor Mateus falou, Deus ama, tem prazer em suprir as suas necessidades. Mas Deus também ama ter uma relação com você que vai além das suas necessidades. Uma vida de oração. E aí, quando eu entendi, tá bom, é isso. Então vem o segundo momento ali que eu fui impactado, que é a disposição para carregar o fardo da sua família. Na montanha eu aprendi que o alto padrão de Deus não é somente uma busca quando há necessidade, mas uma vida contínua de comunhão, de conexão, de oração a Deus. Aprendi também e fui muito transformado, principalmente pelo grupo ali, da família 9, sobre carregar o fardo da sua família. Sensibilidade e ações práticas para ser canal de alívio e não de peso. Sabe o que a Bíblia nos ensina, gente? Que você, homem, quando você casa, o seu papel é ser como Jesus é para a igreja, você ser para a sua família. E o que Jesus fez? Ele deu a vida. E o que Jesus nos ensina quando você lê o Evangelho? Mateus 11, um verso muito famoso. Mateus 11, 28 a 30. Pedrão, joga na tela para a gente. Mateus capítulo 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quem que dá descanso? Jesus. E Jesus nos ensina, através da carta de Paulo, que assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa e a nossa casa. Nós somos uma metáfora, uma figura
como o de Cristo é para a igreja e para a família. Quem deve dar descanso? A sua esposa ou você que tem que levar descanso para casa? Estou falando para você virar o diário de sua casa, não. Você pode ajudar, mas não estou falando disso. Eu vou explicar um pouco mais. Tomem vocês, verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Sabe o que é isso? É de você trazer para o seu coração como que você pode cooperar para a leveza da sua casa. Cara, você tem tido momentos de lazer com a sua família? Qual foi a última vez que você, solteiro, levou seus pais para comer algo? Diz a sua realidade, mano. Se seja um pastel com caldo de cana, ou seja uma pizza, ou seja um jantar. Qual foi a última vez que você levou seus pais, você que é solteiro? Você que é casado, qual a última vez que você levou a sua esposa dentro da sua realidade? Qual a última vez que você levou os seus filhos para um momento de comunhão, de lazer? Qual foi a última vez que você falou assim, olha, meu bem, vamos parar aqui, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar, para a gente poder ir dormir mais cedo? Você tem que ser esperto, mano. Você tem que descobrir qual que é a linguagem de amor. Se for de serviço, você tem que tomar cuidado, mas na forma certa, ter lá de serviço. Se for presente, um presentinho. Se for palavra de afirmação, fala, nossa, como você está linda hoje. Sabe, você tem que saber, você tem que conhecer a sua esposa e saber quais são as linguagens de amor dela e ser um investidor. Sabe, um trader ali do amor na sua casa, sempre investindo alto para acolher muito bem. Mas, sabe qual foi a última vez que você trouxe despressurização? Estava um ambiente pesado, você trouxe leveza. Sabe, você tem tido estratégias para trazer esse ambiente de leveza para a sua casa? Você tem carregado fardo, ou você fala para sua esposa, olha, não sei como a gente vai pagar as contas esse mês, hein, dá seu jeito. Ou você, aquele cara fala assim, olha, eu já fiz a minha parte, agora é com você aí. Você tem conhecido as necessidades dos seus filhos? Você tem tido um diálogo aberto na sua casa, a ponto de eles terem abertura para falar o que está sobrecarregando eles? Porque na montanha, eu achava que o máximo era ser só o provedor. Eu tinha um orgulho de falar, eu trabalho, tem dia que eu trabalhava 10, 12, até 18 horas eu trabalhei, virando noite com um projeto. E eu achava que no máximo. Aí lá na montanha, um momento bem gostoso, bem divertido, Deus me pegou de jeito e falou comigo, cara, elas precisam, não é que você carregue essa coisa sua e fala que está bom, mas elas precisam de ver você estando leve e deixando a vida delas leve, carregando às vezes as coisas que são delas. E aquilo começou a mexer comigo, de eu tentar me organizar mais. Ainda estou aprendendo muito, gente. Nossa, como que foi bom para mim subir agora para servir, que eu precisava de ressignificar muita coisa ainda. É um processo contínuo com Deus. Mas como eu preciso entender que, assim como Jesus traz leveza para nós como sacerdotes precisamos gerar um ambiente de leveza. Sabe, procurar carregar o fardo da família, orar pela sua família, sabe, ser o principal intercessor, ser o principal, aquela pessoa que é o primeiro a se preocupar, o primeiro a zelar pela sua casa. Precisamos de trazer uma humildade para falar assim, olha, o que eu posso melhorar? Está pronto para ouvir, está pronto para servir, e está pronto para ser, sabe, me dá aqui, está pesado, me dá aqui que eu vou carregar. Algo que é muito importante, ligado tanto à oração quanto a trazer leveza, o homem tem que ser alguém, gente, que vai lutar pela sua família. Sabe, muitas batalhas nós vamos vencer de joelhos. Vão ter momentos que você não vai ter argumentos para convencer a sua esposa, mas a sua oração vai ter. Vai ter momentos que você não vai ter argumentos para convencer o seu filho, mas os seus joelhos vão ter. Vão ter momentos que você não vai saber como trazer essa leveza para a sua casa, mas nos seus joelhos no chão, Deus vai te dar estratégia. Por isso que esse alto padrão é de oração e de trazer leveza, andam juntos. E eles apontam para o terceiro,
ponto que me marcou demais aqui naqueles 4 dias, do dia 7 ao dia 11 de setembro de 2022, que é um padrão de generosidade. Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. O pastor Mateus falou muito bem. Ninguém ganha de Deus de generosidade. Você pode hoje comprar 10 vouchers e distribuir os 10 vouchers. Você é um cara muito generoso, mas você não ganha de Deus. E às vezes a gente fica achando que, eu ficava achando que eu estava vivendo o mínimo, gente, e achando que eu estava vivendo o máximo. Eu era dizimista, eu sou dizimista, sou um ofertante, generoso, sempre me organizo para todo domingo, toda terça eu trazer uma oferta dentro da minha realidade, procuro sempre estar melhorando conforme eu vou crescendo profissionalmente, financeiramente, eu me organizo para também as minhas ofertas acompanharem esse crescimento. Mas eu vi que eu achava que eu estava fazendo o máximo, vivendo no mínimo. Porque o padrão de Deus é integral. O padrão de Jesus é de você ser uma pessoa generosa por completo, 360. Generosidade não é uma ação, é um estilo de vida. Jesus vivia um estilo de vida de generosidade, de abundância. A gente fica com medo quem tem medo que vai faltar, vive da escassez. Vai estar sempre preso à escassez, mas quem está com o coração disposto a entregar pelo propósito, sempre vai colher da abundância. Aquele jovem, ele quis entregar tudo que ele tinha por um propósito, 5 pães e 2 peixes, lá em João 6. E Jesus traz um padrão de multiplicação de abundância, tanto que todos comeram até ficar satisfeitos. Não foi aquela, sabe, quando você está com 3 bifes para 5 pessoas em casa, você tem que partir ali, não dá para repetir. Não foi assim, aquele lanche, pode comer à vontade. Quem quer mais Macfish aí? Pão com peixe? Mais, passou. André, serve lá. Ó, Felipe, mas tem gente mais lá. João, mais lá. Pedro, leva lá. Para todo mundo. Aí todo mundo comeu. Alguém quer mais? Não, todo mundo está satisfeito. Fazer o quilo aqui agora, pronto. Agora recolhe, porque nada vai ser desperdiçado. 12 cestos de pães e peixes. Porque essa é a cultura de Jesus. Uma generosidade não ocasional, mas integral. Sabe, algo que Jesus nos convida é para viver um estilo de abundância e generosidade. Qual o seu nível de entrega para a sua família? Qual foi a última vez que você comprou um presente para sua esposa? É que você acertou ainda, o tamanho e o gosto. Qual foi a última vez que você comprou um presente para os seus filhos? Qual foi a última vez que você foi generoso com um amigo seu? Que é uma cultura, gente. Deixa eu falar algo para você, todo mundo gosta de estar do lado de quem é generoso, mas ninguém gosta de estar do lado de quem é avarento. Cara, não sei se você teve algum amigo que é assim, você vai no restaurante, e aí a conta deu R$15,25, pediu só uma água cada um. Ele fala, olha, dessa vez vai ficar R$7,70, aí ele fala 73 centavos para você e 72 para mim. Na próxima eu pago esse 1 centavo a mais. Eu falo, mas até a próxima não, queridão. Primeiro, deixa eu pagar esse trem aqui, que você está precisando de mais desses centavos aí, deixa eu pagar para você aqui. E na próxima, não dá para sair com a gente assim não, gente, é ruim demais. Não dá. Mas agora, como que é gostoso você brigar para pagar a conta? É bom demais. Não, eu que pago. Quase vira um Street Fighter lá, quem vai pagar a conta? Porque é um ambiente de generosidade. Sabe, como que é agradável estar em mesas onde a generosidade é uma cultura. E a sua família, ela anseia por ter um homem generoso, porque traz um ambiente de graça, traz um ambiente de transformação. Sabe, e qual foi a última vez que você foi generoso com Deus? Já parou para pensar que tudo que você tem vem de Deus? Quem te deu essas habilidades? Quem te capacitou com esse intelecto que você tem para trabalhar com o que você tem? Quem abriu as portas, deu as oportunidades para você ter o que você tem hoje? Se não foi Deus, foi quem? E quando você reconhece que Deus te deu tantos esses presentes, esses dons e talentos,
O seu coração, ele é voltado por gratidão, e a materialização da gratidão é generosidade, é fidelidade ao Senhor. Sabe, algo que me impactou demais, num momento muito específico ali na montanha, foi quando eu pude realmente, porque a gente fala, a gente vê, mas foi uma experiência muito forte, onde eu tive a noção de que Jesus não mediu a sua entrega. Ele não mediu o que ele ia entregar por mim e por você. E eu fiquei pensando, quantas vezes que eu fiquei medindo a minha entrega para Deus? Quantas vezes eu fiquei medindo a minha oferta? Quantas vezes eu fiquei medindo o que eu ia fazer para minha esposa, para minhas filhas, para minha célula, para os meus pais? Quantas vezes eu fiquei sendo uma pessoa que estava medindo, enquanto Jesus nos chama para um padrão de sermos generosos por completo, de uma forma integral. Na montanha eu comecei a compreender e a valorizar tanta coisa que às vezes eu não valorizava no dia a dia. A valorizar o carro que eu tenho, a valorizar a minha família, o meu lar, o tempo de qualidade com a minha família, a valorizar coisas que às vezes a gente não consegue perceber que tem tanta beleza. E quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, eu não posso medir, eu quero me entregar por completo a Deus e à minha família. Eu quero crescer em generosidade. Eu quero crescer em expressão de generosidade. Porque, queridos, quando nós vivemos o mínimo, achamos que estamos vivendo o máximo, nós somos como lembro uma história de uma fazenda, onde nós parecemos com alguns animais dessa fazenda. Havia uma história fictícia, óbvio, uma fazenda, a banda já pode subir. Havia uma fazenda, esse fazendeiro, ele cuidava lá da sua fazenda, não era uma fazenda grande, era mais um rancho do que uma fazenda, a terrinha lá, e tinha alguns animais e tudo mais, só que vem a seca brava, tudo foi dando ruim, e esse cara falou assim, um dia ele falou, eu vou ter que vender essa fazenda e tudo que tem nela, os bichos, tudo, tem que vender. E aí, então os animais ouviram aquela história, começou a ter um sindicato dos animais, cada um conversar, pá, aquela coisa bicharada, toda conversando lá e tal. E aí um dia foi espalhando a notícia, e a vaca então falou assim, olha, pode ficar tranquilo, eu vou estar, sabe, eu gosto do fazendeiro, eu gosto dele, e eu vou dar meu melhor leite, eu vou fazer de tudo, comer o melhor capim, beber água certinha, para produzir o melhor leite, porque eu gosto dele. Eu vou dar o melhor leite nessa próxima safra aí. Vai dar mais leite, vai dar mais grana. Vai ficar tranquilo. A galinha veio e falou assim, olha, eu vou pegar aquele galão lá e vai ter muito ovo. Vai sair pente de ovos por semana, vou produzir maior quantidade de ovos, porque eu gosto do fazendeiro. E aí, os animais conversando e tal, e cadê a Peppa? Cadê o porcão? Cadê o leitão? Cadê ele? Está todo mundo falando que vai fazer, cadê o leitão? Aí vem o gato e fala assim, o porco está aqui não. Mas por quê? É porque o porco falou comigo que ele não só gostava do fazendeiro, ele estava comprometido com a causa do fazendeiro. E ele foi sacrificar para ser o bacon. Sabe, às vezes, nós podemos estar igual a vaca, igual a galinha. Gostamos, acho legal, mas nós estamos medindo qual vai ser a nossa entrega a Deus. Olha, Deus, eu gosto de você, eu acho legal, Jesus, eu te acho legal, até te curto. Até às vezes quando eu coloco uma música lá, um louvor, mas eu não estou ainda comprometido a te conhecer como Senhor e Salvador da minha vida. Olha, Jesus, eu acho você muito legal, mas eu ainda estou decidido a me entregar por você. E aí estamos
somente gostando de Jesus. Mas quando nós nos comprometemos a conhecer a Jesus, a nos entregar a nossa vida a Ele como único Senhor e Salvador, vai muito além de uma religião, vai muito além, sabe, de um ato religioso, é de uma experiência com Jesus. Aí eu entendo isso aqui, o alto padrão. Eu entendo que há uma vida muito maravilhosa com Jesus. Eu não consigo mais nem comparar. Eu fico pensando assim, como que eu fui, desculpa a palavra, gente, mas como que eu fui burro de ficar tanto tempo achando que dava para comparar uma vida com Jesus e outra sem Jesus. Porque em Cristo eu encontrei a verdadeira vida. Em Cristo eu encontrei a salvação. Em Cristo eu encontrei a verdadeira alegria que não está nas circunstâncias. Em Cristo eu encontrei a verdadeira paz. Em Cristo eu encontrei um propósito de vida que vai muito além das coisas passageiras. Eu encontrei algo que é eterno. Eu encontrei algo que me preenche por completo. E ainda assim, mesmo sem merecer, eu fui abençoado com uma família maravilhosa. Eu fui abençoado com uma igreja maravilhosa, que assim completa a minha vida e me faz ela ser cheia de propósitos, cheias de experiências maravilhosas, coisas que vão me aperfeiçoando e a cada dia me fazem olhar para a Bíblia e para Jesus e ver a sua beleza e ver, isso daqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso demais para eu querer ficar medindo o preço, para eu ficar medindo, eu vou me entregar ou não vou me entregar? Eu tenho que me entregar por completo, porque Cristo se entregou por completo. Quero convidar você a ficar de pé. Será que você foi como eu, que estava vivendo o mínimo, achando que era o máximo? Eu quero dizer que Jesus tem um convite para nós, para que nós possamos sair das margens. Sabe, será que você tem achado que tem feito muito para Jesus? Será que você tem achado que você não precisa de orar mais, que você não precisa de dar mais, se entregar mais pela sua família, viver uma vida com a igreja local, crescer em generosidade, crescer numa entrega a Cristo e a sua igreja? Havia um homem que um dia pensou assim como eu pensei. Esse homem era Pedro, e de repente ele estava dentro de um barco, após uma noite de fracasso, tentando pescar peixe, não conseguia, e de repente Jesus entra no barco de Pedro e fala: Pedro, deixa eu te ensinar. E é um homem, às vezes cheio do seu orgulho, fala: olha, eu já sei demais. Mas Jesus fala assim: vai mais para o fundo, joga na direita a rede agora. E Pedro, talvez pelo cansaço, foi obediente a Deus, e ele teve a maior pesca da sua vida, que ele achou até. E quando Pedro viu a beleza que há na manifestação do poder de Deus, ele falou: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Sabe por quê? Ele viu o alto padrão. E hoje eu vejo que tem homens aqui que estão como Pedro. Talvez você não tenha dado braço a torcer, mas tem enfrentado alguns fracassos, tem enfrentado algumas frustrações. Mas Jesus te convida: veja a beleza em eu suprir a sua necessidade. Veja a beleza no meu poder atuando na sua vida. E descubra o alto padrão. E descubra o padrão de Jesus para a sua vida. E viva uma vida maravilhosa e extraordinária. Vai ter problema? Vai ter luta? Vai ter dias ruins? Vai. Mas sempre vai ter Jesus no seu barco. Sempre vai ter Jesus. Fala assim: você não está sozinho não, cara. Agora você não está mais preso na vaidade, você não está mais preso no orgulho. Nós estamos juntos para viver o extraordinário. E coloque as mãos sobre o seu coração.
quero orar com você. Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, Pai. Venha ao nosso encontro, Senhor. Senhor, nós queremos a cada dia descobrir e ter a revelação desse alto padrão, desse padrão do céu, desse padrão que o Senhor trouxe para nós. Não queremos ficar presos aos padrões desse mundo, aos padrões que talvez nós crescemos vendo, mas nós queremos descobrir o seu padrão. Nós queremos nos conectar, nós queremos carregar o fardo da nossa família. Nós queremos, Jesus, nós queremos sim se viver uma vida de generosidade. Eu quero encorajar você a falar para Deus agora. Sabe qual tem sido a sua luta? Qual tem sido aquilo que tem te prendido? Fala baixinho para Jesus agora. Fala: Senhor, eu tenho ficado preso, achando que eu tenho feito o máximo nisso, na religiosidade. Eu vejo que homens estão presos numa religiosidade. Fala para Deus. Fala para Deus se seus vícios estão te prendendo. Fala para Deus se é o álcool, se é a pornografia, se é a maconha, se é a cocaína. Fala para Ele, cara. Fala para Ele: assim, eu não estou conseguindo, eu estou travado, me ajuda a ser liberto. Fala para Jesus se é uma vida às vezes depravada, às vezes é uma vida imoral. Tem misericórdia de mim, Jesus. Fala para Ele. Essa é a hora de você rasgar o seu coração para Ele. Fala: ô 01, Jesus, eu estou desse jeito aqui, ó. Vem me ajudar. Afasta de mim porque eu sou pecador. Mas sabe o que acontece todas as vezes que nós confessamos a nossa natureza pecaminosa? Jesus revela a natureza celestial para nós. Quando Pedro virou e falou para Jesus: eu te amo, 3 vezes após negar, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Eu faço um negador um grande pastor. Quando você confessa a sua natureza pecaminosa, Jesus, Ele derrama sobre você a sua natureza celestial. E nós não estamos aqui diante de homens fracassados. Não tem aqui homens derrotados. Não tem homens viciados. Não tem homens presos no pecado. Aqui tem filhos amados. Aqui tem filhos transformados pela graça. Aqui tem homens valentes e corajosos, homens que estão sendo formados e transformados pela graça capacitadora de Jesus. Aqui tem futuros legendários que vão a cada dia descobrir o alto padrão de Deus. Aqui nós temos homens que estão sendo transformados. Senhor, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós e gera transformação completa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Pai. Nós clamamos a Ti. Vem, Senhor, vem, Senhor. A salvação. Vamos declarar essa canção antes de encerrar esse momento. Para o mundo, esperança.
declaramos essa canção sendo a nossa oração, Pai. Vivendo essa promessa de sim nos entregar por completo, de ver a beleza que há em Ti, na salvação, na transformação, que possamos abraçar essa missão, que possamos a cada dia ser homens que vão sendo gradativamente transformados, forjados, e vivendo o alto padrão, não o padrão de um coach, não o padrão humano, não o padrão que alguém colocou, mas o padrão que a Tua Palavra, que é viva e transformadora, que a Tua Palavra nos traz, o padrão de Jesus para nós, que possamos a cada dia abandonar o mínimo e abraçar o alto, elevado padrão do Senhor para nós, que não venhamos mais ser homens medíocres, mas homens a cada dia extraordinários, pela graça transformadora do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Pai, a Ti, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Pode se assentar, queridos. Eu contei um pouco da minha experiência aqui, mas eu queria que vocês ouvissem também um rápido e breve testemunho que marcou a nossa vida que nós ouvimos, marcou as pessoas que estavam lá no top de 5 anos, que é o testemunho desse grande homem de Deus, o Kelvin. Vamos aplaudir o Kelvin. Aqui eu quero que ele compartilhe um pouco, porque um dos lemas dos legendários é histórias dignas de serem contadas. A cada edição que você vê, na minha edição eu vi ali, vem cá queridão, dezenas de homens tendo uma história digna de ser contada. Subi agora a montanha com 300 homens, com o pessoal de Patiga, e vi 300 histórias dignas de ser contadas. E no top do Kelvin foram 5 pistas simultâneas, 800 homens, 800 histórias dignas de ser contadas. E a do Kelvin é uma delas, que você possa ser muito abençoado com esse compartilhar. Boa noite, gente. Eu tenho 26 anos, me chamo Kelvin, e eu fui tocado em vários pontos naquele top. É um lugar assim que a gente tem vários momentos assim que Deus trata tudo. Igual o pastor falou assim, a gente chega lá e fala, não, pô, tem isso aqui que já tá bom, não precisa mexer nisso mais não. Aí chega lá e mexe também, né? Mas assim, 2 pontos cruciais que eu assim, senti muito impactado lá, foi o momento que a gente enfrenta o medo, né? Então, por muito tempo eu cresci e eu tinha medo de fazer algumas coisas pode dar errado, então eu nem tentava. Se eu estudar isso aqui e der errado, então não vou estudar. E se eu tentar tal coisa no trabalho e der errado? E se eu tentar responder alguma coisa aqui, tentar ser mais ousado aqui e der errado? Então, assim, Deus, Ele me tratou muito nesse medo, até mesmo, né, de ser chamado aqui na frente, poder falar um pouco do que aconteceu, né? Eu tô um pouco tremendo ainda, nervoso, mas tô rindo, né? Então, assim, a gente aprende ali que homem, ele tem um espírito de coragem. Deus deu pra gente um espírito de coragem, de que a gente possa avançar, sempre estar avançando nos nossos objetivos, em conquistas. E o segundo ponto que eu fui muito tocado ali, mexido, foi justamente a questão da família. Eu tenho 26 anos, eu sou casado e tenho 2 filhos. Hoje, eu falo 2 filhos, né? Mas, antes de subir lá, eu tenho uma enteada, né, de 12 anos, e eu tinha um sentimento muito ruim por ela, né? Simplesmente por ela ser ela, né? Por ser filha de outro pai e carregar isso, que não tem nada, não tem culpa nenhuma dela sobre isso, né? Então, eu a tratava super mal, eu ignorava, falava coisas ruins para ela. E quando eu subi lá, eu entendi que eu precisava ser o protetor da minha casa, o provedor dela, o sacerdote, o profeta. Então, eu entendi que eu precisava carregar esse fardo. E depois que eu saí de lá, eu já não tinha mais sentimento, eu já não tinha carregando esse fardo pesado mais.
E a partir desse momento eu comecei a trabalhar e dar atenção para minha família, levar esse ambiente de leveza, levar esse ambiente onde eu compartilho Jesus para eles. Então eu instaurei lá, eu nunca vi isso na minha família nenhuma, mas eu instaurei lá uma reunião de família. Então toda semana a gente tem um dia da família, onde a gente fala como é que foi a semana, fala qual que é a nossa expectativa para a próxima semana. Eu ainda conto uma historinha ali sobre algo da Bíblia mesmo, e a gente come alguma coisa diferente, vê um filme, faz alguma coisa, levando isso mesmo bem a sério. Eu sei que eu não totalmente tratado assim, né? Mas Deus já ligou assim, já deu start. Então estou fazendo várias coisas onde eu posso tentar tentar ser essa imagem de Jesus ali dentro da minha casa. Porque, como o pastor também falou, o que eu gosto, o que eu faço, o que eu tenho prática ali dentro da minha casa é o que eles vão ser, o que eles vão se tornar. Então, eu tenho muito no meu coração de passar Jesus para o meu filho Davi, que tem 4 anos, para a Júlia, que tem 12 anos, para eles entenderem quem é Jesus, para eles entenderem o que eles vão buscar, como que eles vão buscar. Então, eu estou ali para dar essas respostas, né? Mesmo que muitas das vezes eu não saiba, né? Tem que ir lá para o joelho mesmo e lutar ali, orar mesmo, mas a gente vai lutando e vai dando resposta. Não, tá tudo bem, vai dar certo, no final de tudo dá certo. A gente vai segurando ali a onda, vai formando a família. Não, amor, tá tudo bem, vai dar tudo certo, entendeu? Deus, o que está acontecendo, Deus? Aí a gente vai orando e vai dando tudo certo, mas no final a gente entende que Deus ele sempre é fiel. E assim, de todos os outros pontos, eu acredito que esses dois foram os que mais marcaram mesmo, essa cultura da família, de ninguém ficar para trás, a gente sempre carregar o fardo dos outros, ali é muito forte. Então assim, eu precisei, né, de ir para a montanha, ter o contato com Deus e aprender mais sobre isso, e hoje eu vivo e me aprimoro a cada dia mais. Obrigado, gente. Estamos aqui o pastor Matheus. Gente, eu pude ter o privilégio de receber o Kelvin, junto com a turma que estava na mesma pista que ele. Eu vi um homem transformado, era o pai dele, estava lá com a gente, ele testemunha de como que esse homem chegou quebrantado, transformado. E podemos testemunhar isso. A célula dele, liderada pelo Samuel Portes, testemunha desse novo homem de Deus. E o que eu quero dizer é que essa oportunidade não é só do Kelvin, ela está disponível para todos nós. Deixa o pastor Matheus trazer os avisos e falar um pouco sobre isso também. Muito bem, vou terminar com esses avisos para a gente comer. Nós temos a alegria e a imensa satisfação de mostrar para vocês, eu já quero ir direto nesse ponto, está aí a imagem da nossa manada, tá? Cadê os legendários aí? Nós vamos mostrar para vocês, toda igreja quando tem esse aval para a gente ter um top nosso, né? Nós estamos ligados à turma do El Valley, que é coordenado pelo pastor Felipe Rosa, meu irmão, e aí está o nosso brasão. Cadê o Danilo? Ficou bom, Danilo? Por que luzeiros, gente? Porque nós somos luz para as nações. Light é de luz, né? Então o nosso nome, assim, vamos dizer, jurídico e de nascimento é Comunidade Cristã Luz para as Nações. E por isso o nome da nossa manada é Luzeiros, os que iluminam, os faróis. Amém? Então nós vamos subir a montanha dia 5 a 8 de junho. E nós temos aqui na igreja diversos legendários, dezenas deles que vão servir, e nós vamos ter certamente uma experiência muito poderosa. Em 2019, quando eu subi a montanha, eu posso garantir para vocês que foi uma das maiores, mais impactantes, mais profundas experiências da minha vida, e não vai ser diferente na sua vida, como foi do Kelvin, como foi de muitos dessa igreja. Vai ser uma experiência única, transformadora, surreal. Amém? Surreal, é muito sobrenatural, tá? Então faça parte. Bom, nós temos um problema hoje no Brasil. 1 a 2 milhões de homens querendo fazer o legendário. 1 a 2 milhões de homens. Porque, seja pelos lovers ou pelos haters, o legendário está na boca do povo, é ou não é? Tem muita gente que fala muita besteira, não acredita nisso, não acreditem nisso, não é? Mas, eu te falo, mais de 1 milhão de homens querendo fazer o legendários.
e nós vamos ter no Brasil esse ano 25 mil vagas no total. A nossa pista, 180 vagas. O que significa isso? Preste atenção. Na hora que a gente abre a inscrição, que será no dia 21 de abril, na hora que a gente abre a inscrição, 15 minutos no máximo acabam as vagas, porque vem gente de toda Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, vem muita gente, tá? Inclusive tem uma pessoa que me ligou de Brasília, falou, eu vou dar um jeito de pôr os meninos aqui, porque nós queremos fazer aí em Minas, porque os legendários de Minas costumam ser os melhores. E aí esse amigo meu, policial federal em Brasília, está trazendo no mínimo um carro, e quer fazer no nosso top. Talvez vai vir 2 carros, 8 caras. Então assim, o negócio é assim, uma loucura, tá? Então, o que eu quero te dizer? Nós conseguimos, em caráter de exceção, um privilégio de ter algumas vagas prioritárias para nós, tá? Prioritárias. Então nós vamos liberar para você o link, e essa inscrição, ela tem que ocorrer até amanhã, é 24 horas, não é isso? Então nós vamos mandar o link, tá? E ele tem 24 horas, eu só não recebi aqui, nós temos o QR Code ou não? Só o link, desculpa. QR Code? Olha, então pega esse QR Code aí rápido, não passa para ninguém, porque essas vagas são prioritárias, para quem é da Light e para os nossos relacionamentos diretos, tá? Então você pode passar sim, se for um amigo seu pessoal. Então não pode publicar na internet, não pode jogar para frente, não pode, porque nós vamos passar um filtro depois e eventualmente pode ter inscrição cancelada, tá? Então esse link é exclusivo da Light e de pessoas do nosso relacionamento próximo. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Beleza? Então, por exemplo, eu posso passar para um amigo, um irmão, né, um primo, um pai, um filho, pessoas do nosso círculo de relacionamento, tá bom? Pega o QR Code, as vagas são limitadas, não sei se são 50 ou 60, mas são limitadas e só valem até amanhã, meia-noite, tá? Até meia-noite amanhã. Pode fazer inscrição, faz em 12 vezes se você não puder pagar à vista, porque o preço pode parecer alto, mas o valor é muito baixo, entendeu? Se você pensar no valor que é estar lá, né, André? O André foi servir agora, vai servir com a gente na montanha dia 5, quase todos, praticamente todos os legendários aqui da Light vão servir nesse top, que vai acontecer dia 5, 6, 7 e 8 de junho, amém? Tudo bem? Tamo junto? Amém? Bom, último aviso que eu quero te dar, domingo agora, dia 13 de abril, é um dia muito especial para nós aqui da Light, é o dia oficial, onde nós vamos ter, aliás, o dia onde nós vamos ter, não é, 2 cultos de celebração, de inauguração oficial da nossa nova sede aqui, tá? Então assim, é um dia muito especial, 10 da manhã ou 18h30, você por favor, venha, traga mais gente, divulgue para os seus amigos, parentes, vizinhos, não é? Nós estamos em festa, porque domingo nós vamos celebrar, agradecer, vai ser um dia de muita fé, de céus abertos, de manifestação, de várias bênçãos de Deus sobre nós, porque nós estamos de casa nova, amém? Depois de 20 anos, Deus nos deu uma casa própria, e essa é a nossa sede, que está a todo vapor, só melhorando, e domingo nós vamos inaugurar oficialmente aqui. Então vai ter muita gente especial aqui, muitos convidados, muitas pessoas do nosso coração vão estar aqui, 10 ou 18h30, vamos ficar de pé. Pastor Lucas, finish, cadê o Iago? O Iago está aqui, o Iago é um dos nossos coordenadores de legendário, e o Iago, se você tiver qualquer dúvida a respeito do top 968, que é o nosso top, o primeiro de muitos, você pode falar com o Iago, porque ele até é o legendário mais experiente aqui da Light, mais que eu, já subiu montanha, né, é demais, e vai subir mais uma vez. Louvado seja Deus pela sua vida, Iago.
E o Iago está assim, nos ajudando nessa coordenação desse top, né? Coordenou esse último agora, 300 homens, Iago, junto com o Felipe, né? Foi subcoordenador, junto com o pastor Felipe, nessa pista que eles estiveram agora, 300 que subiram e desceram com a farda, amém? Quero desafiar você a isso. Vamos orar? Eu esqueci de falar, me perdoem, nós vamos ter um churrasco agora, tá? E vai ser um tempo muito precioso, nós podemos ficar aqui até meia-noite, tranquilamente, se sua mulher deixar. Geralmente o cara que sai 10 e pouco, é porque a mulher é mais brava do que as mulheres, do que a média. E o cara, ele acabou deixando, né? Deixando. Meu irmão, se você casou com uma onça, você tem que ser um leão. Não dá certo não, né? O problema é o cara casa com a onça e vira um gatinho. Deus tem misericórdia de nós, né? Eu casei com uma onça, então eu tenho que ser o leão, né? Se você casou com uma onça, meu irmão, vira o leão, porque você vai se dar bem. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus.